Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Papo de Divã, hoje dando continuidade à nossa edição especial aqui no canal, nosso segundo episódio de comentários sobre a série Made. Eu sou Bianca Cirilo, é um prazer, como sempre, recebê-los, debater com vocês esse assunto. E hoje nós vamos falar propriamente, nesse segundo episódio, de questões que envolvem a história familiar do casal. Mas antes de nós começarmos a trabalhar essas questões, eu queria retomar a pergunta que eu fiz no primeiro episódio sobre o comportamento da Alexandra, para que a gente pudesse refletir e compreender com mais profundidade aspectos que envolvem a atitude de pessoas que estão sob estresse. O importante a ser destacado, considerando a atitude da Alexandra de sair, de deixar a filha no carro e sair em busca da boneca, é compreendermos o seguinte: numa relação abusiva, uma mulher naquele contexto, vivenciando aquele tipo de cenário, ela tende a estar em confusão. Pessoas que são vítimas de abuso, elas não estão o quê? Não estão geralmente serenas, não estão tranquilas, elas estão sob forte o quê? Sob forte pressão, estão vivenciando uma série de sentimentos como num turbilhão, sentimentos confusos de amor, de ódio, de certeza, de incerteza. Pessoas que estão dentro desse contexto estão num cenário que nós chamamos de cenário de sobrevivência. O próprio cérebro, o funcionamento cerebral de pessoas que estão sob estresse é diferenciado. Por quê? Porque ela está num movimento ali que é um movimento de luta e de fuga, fugindo do agressor, lutando para se reafirmar num contexto diferente. Ali a gente pode analisar que a atitude dela foi uma atitude impulsiva, uma atitude que muito provavelmente não passou por um raciocínio muito crítico. Por quê? Porque ela estava exatamente sob esse modo, tentando, de certa forma, se preservar, ou seja, ela estava ali tentando fazer o melhor, tentando salvar a filha e se salvar. Então nós temos ali, nesse comportamento, o entendimento de que numa situação de abuso as pessoas não estão fazendo contato com um funcionamento mais consciente, com um funcionamento mais racional, digamos assim, para uma tomada de decisão que seja menos impulsiva. Ali ela estava sob o domínio de muitas emoções. Alguns contribuíram aqui com comentários, outros não. Fiquem à vontade para darem continuidade a essa colaboração, porque isso com certeza vai ampliar o nosso aprendizado. E no episódio de hoje nós vamos falar propriamente de relações familiares. Eu vou destacar aqui as questões que envolvem a origem familiar da Alexandra e a origem familiar do Sam. Nós entendemos a partir da série que, vamos começar por ele, que ele vem de um histórico com uma mãe que faz uso abusivo de álcool, e essa mãe, com certeza, a partir de algumas cenas, nós compreendemos que essa mãe, a partir de algumas falas que ele traz também, essa mãe estabeleceu com ele uma determinada relação que fez com que ele acreditasse que ele era menos. Ele traz isso como uma queixa central, ou seja, o abuso através do álcool desde 9 anos, onde a mãe inicia esse comportamento na infância, ele vem trazendo essa sensação de impotência, de incapacidade, de menos-valia, e a resposta emocional que ele dá é uma resposta de agressividade, uma resposta de perigo, uma resposta abusiva a todo o abuso sofrido. O próprio lugar que a mãe o coloca é um lugar de incapacidade, um lugar que faz com que ele não se sinta, não se sinta com referências internas para fazer diferente, apesar do movimento que ele faz na direção de uma ajuda. Obviamente que isso não o isenta da responsabilidade de ser um agressor, mas isso traz um cenário diferente para analisarmos do ponto de vista dos conteúdos que envolvem o entendimento do abuso, conteúdos teóricos, enfim, o referencial de pesquisa que a gente utiliza. Isso faz com que a gente entenda que no caso dele a gente não tem ali uma psicopatia, por exemplo,
a gente não tem ali uma misoginia tão clara, isso não fica claro a partir do comportamento dele, muito pelo contrário, em alguns momentos, mesmo na manipulação, a gente percebe uma tentativa de querer mudar, mas é algo mais forte do que ele também, então ele está muito mais identificado com a figura destrutiva, agressiva. Nós temos ali, não temos ali um narcisista perverso, a gente tem ali, o que eu analiso a partir da série, a gente tem ali um impacto, que é um impacto trazido pela história familiar dele, que fez com que ele se identificasse com a parte mais o quê? Com a parte mais destrutiva, com a parte que faz com que ele se torne de fato um abusador, alguém que manipula, alguém que utiliza, obviamente, uma série de recursos que são recursos que ele aprendeu a partir da relação com a mãe. Mas ainda assim, ele demonstra algum nível de consciência, algum nível de, digamos assim, de disposição para mudança que nós não observamos em agressores como narcisistas perversos, psicopatas, misóginos, ou seja, o Sam, ele trazia algum bom senso, mínimo que seja, mas como eu falei e reitero, isso não o isenta da responsabilidade de estar, obviamente, sendo classificado como um abusador e também não faz com que a gente defenda um tipo de atitude por parte da Alexandra de continuar naquele relacionamento. Não, ela precisava sair, independentemente dessas questões que nós estamos analisando aqui no comportamento dele. No caso da Alexandra, nós temos o que ali? Nós temos uma origem familiar que traz um pai também com esse histórico de abuso, de uso abusivo de álcool, que agride a mãe. Mãe essa que tem uma sequência de efeitos que não são só efeitos do relacionamento, obviamente, com o marido, mas a gente não tem acesso à história anterior da mãe. Então a gente sabe ali que essa mulher, a mãe da Alexandra, ela se colocou num lugar que foi um lugar também impotente, um lugar onde ela, por mais que ela tenha lutado para sair daquele relacionamento, ela não conseguiu se perceber ou se colocar numa posição materna hierarquizada, como eu falei no vídeo 1. Ou seja, ao mesmo tempo que ela era um suporte, entre aspas, ela também era alguém que tirava o chão da Alexandra. Obviamente que naquele movimento onde ela saiu de casa quando a Alexandra era pequena e vai, enfim, vai em busca de tentar uma outra coisa, passa uma situação bastante difícil, a gente tem ali, no momento em que a Alexandra faz isso também, quando ela sai com a filha, há uma repetição dessa atitude, ou seja, essa mulher que sai sem destino, mas que não consegue mais lidar com aquela situação. E ali a gente vê, considerando a postura da mãe, que é uma mãe que não consegue estar significada num lugar que é um lugar de força, que é um lugar, como eu falei, hierarquizado, de referência, essa mãe fica numa posição, ora ela é mãe, dentro dos limites, assim, de poucas, enfim, poucas tentativas. Ela tem limites bem claros ali de que ela não consegue ser mãe. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela está muito mais numa posição de filha, numa posição de dependência. E o que é interessante destacar no comportamento da Alexandra é que ela passa o tempo todo tentando salvar essa mãe. Ela passa o tempo todo tentando ressignificar essa relação com a mãe. E o que eu vejo ali muito claramente, muito flagrantemente, que é comum em vítimas de abuso afetivo. No momento em que a Alexandra percebe que essa mãe não é suficiente, que essa mãe precisa de apoio, ela tenta o tempo todo, nessa perspectiva de salvar a mãe, ela está tentando se salvar. No momento em que essas pessoas tentam consertar os pais, elas estão tentando consertar alguma coisa, e se consertar entre aspas, no sentido de fazer de uma outra forma, no sentido de querer dar um outro curso à própria história. Quando a Alexandra faz isso, ela está, obviamente, num movimento de esperança de se salvar. No momento em que essa mãe conseguir se sentir firme, se sentir
segura, ou seja, no momento em que essa mãe volta para o lugar dela, isso na fantasia da Alexandra, eu também vou ter mais apoio, eu estarei melhor. Isso é muito curioso, porque ela inverte, se nós analisarmos do ponto de vista de um referencial da constelação familiar, a Alexandra inverte a posição dela com a mãe, e isso obviamente a sobrecarrega. Por quê? Porque o sistema é claro, quem nasceu antes é maior, quem nasceu antes precisa ser a referência. E ela ali, na tentativa de também defender essa mãe, quando ela descobre a história real de vida, quando ela descobre que o pai havia agredido, a própria filha da Alexandra repete a cena do armário. Isso é muito curioso quando a gente vai analisar o comportamento das famílias nessa visão mais sistêmica. A gente entende essa força de repetição, e a Alexandra fica bastante intrigada com o comportamento da filha num determinado momento, numa cena onde ela discute com o marido, e ela retorna. A filha faz o mesmo movimento, ela vai buscar a filha, fica procurando a filha muito desesperadamente, e ela vai até o armário e percebe que a filha faz um movimento que é exatamente o mesmo movimento que ela fazia quando era criança. Então nós temos ali, analisando as duas famílias, o impacto que essa história anterior, que é a história de origem, traz, esse impacto que isso vai gerando na vida das pessoas, e como é que tem uma força de repetição, como que existe uma força de repetição. Mas no caso da Alexandra, apesar dela vir de uma história que também era uma história difícil, capenga, com pais que não conseguiam significar para ela um apoio tão claro, um pai completamente ausente, um pai que não consegue se implicar na sua posição de pai, um pai que traz uma hipocrisia, porque ele, com a segunda família, ele se coloca numa posição bastante moralizada, enfim, é alguém que tem uma prática religiosa, como se ele fosse alguém muito correto, muito equilibrado, enfim, tem toda a tentativa dele ali de saída, também há um movimento de saída daquela situação difícil, mas não há uma implicação enquanto pai, enquanto lugar de autoridade, principalmente enquanto lugar enquanto lugar que assume a sua responsabilidade. Teve uma cena que a Alexandra é agredida pelo marido, quando ele a obriga a sentar à mesa, e o pai se abstém de qualquer posicionamento ali, banalizando a situação, dizendo que percebeu ali um desentendimento de casal. Por quê? Porque há uma identificação dele com o marido da Alexandra, identificação a tal ponto de auxiliá-lo no grupo anônimo, no grupo de ajuda, acho que é um grupo anônimo, se não me engano, um grupo de ajuda na recuperação de pessoas com problemas com álcool. E aí o que a gente observa ali? A gente observa que a Alexandra, ela tem uma resposta emocional, apesar de também ter sofrido toda essa trajetória abusiva, ela tem uma resposta emocional diferente do marido. Ela não fez uso abusivo do álcool, ela não desenvolveu um comportamento destrutivo com relação aos outros, muito pelo contrário, ela passou a tentar o tempo inteiro se salvar. Mas nessa tentativa de se salvar, ela tende a fazer aquilo que não a compete, que é resgatar a mãe. Mas esse resgate da mãe, há ali uma relação confusa de um amor que é um amor que não se sustenta. Um amor que de fato existia, a gente percebe que a mãe tem um amor por ela, mas a mãe também vem muito limitada, vem muito desgastada, ela não traz ali necessariamente um comportamento tão clássico de uma mãe narcisista. Não vejo isso, eu vejo ali uma mulher confusa, uma mulher que obviamente tem uma relação que é uma relação abusiva com a filha, uma relação de manipulação, mas não vejo ali uma relação tão clássica de uma mãe narcisista. Por quê? Porque ela não odeia a Alexandra, ela não estabelece com a Alexandra uma relação de destruição, mas ao mesmo tempo ela traz alguns sinais que são típicos de uma mãe abusiva. A rivalidade com a filha, ferir a filha psicologicamente,
culpabilizar a filha através de atitudes como foi a situação da internação na clínica psiquiátrica, que ela colocou a culpa na Alexandra, considerando que ela é responsável. Há ali uma inversão, que é uma inversão que merece, obviamente, uma análise mais profunda, que sugere alguns traços que são traços narcisistas, de mães que são mães narcisistas. Entretanto, eu não afirmaria que a mãe dela é uma mãe classicamente narcisista, porque ela traz ali sinais de um amor torturado, de um amor que está confuso, mesmo naquela loucura que é a vida da Paula, né? Que é a mãe da Alexandra. Então a gente tem ali algumas questões para a gente pensar e aprofundar um pouco mais, para não fazer de cara já trazer logo um rótulo, a mãe é narcisista, não sei. Parece, ela tem sinais ali que demonstram narcisismo, mas também há outros sinais que trazem uma perspectiva de um amor, que é um amor torturado. Então nós temos ali duas famílias que são, para a gente terminar, enfim, duas famílias que têm o problema do alcoolismo, mas que a resposta emocional dessas pessoas é diferente. Aí eu queria terminar o episódio de hoje para que vocês pensassem o que realmente pode ser o diferencial na hora de nós analisarmos o efeito de situações abusivas sobre as pessoas. Melhor dizendo, por que cada um dá uma resposta diferente a situações tão semelhantes na história de vida? O que pode acontecer na trajetória do sujeito? O que na opinião de vocês, seria um diferencial? Ou seja, o marido vem de uma história com uma mãe que foi uma mãe também destrutiva, a Alexandra vem de uma história de um pai que também trouxe a questão do alcoolismo, uma mãe que, enfim, não conseguiu dar a sustentação necessária. O que na opinião de vocês, faz com que esse impacto possa ser traduzido de uma forma diferente? Obviamente, nós temos as nossas, o quê? As nossas particularidades, cada um de nós responde de uma maneira, mas esse levantamento é mais para que a gente faça exatamente essa reflexão, enfim, tenha esse despertar para observar como que situações semelhantes, elas geram respostas emocionais, psicológicas diferentes e que são, enfim, são fundamentais para que a gente pare e analise o impacto do comportamento, né, do outro sobre nós, entendendo a nossa capacidade de traduzir, cada um à sua maneira, esse estímulo que vem do ambiente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo, para que a gente possa ampliar e não percam na próxima semana o nosso terceiro episódio de comentários sobre a série Made. Foi um prazer, como sempre, um forte abraço e até lá!